Amém. Boa noite, Central. Glória a Deus, é bom? Você já disse aí para umas 500 pessoas assim: olha, não há nada que Ele não possa fazer. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Fala aí, fala para alguém aí perto de você, fala assim: não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há o que Ele não possa fazer, amém? Aleluia. Se você já falou, você pode sentar. Se você não falou, vai de castigo ali no cantinho ali, fica ali, tá bom? Porque você não obedeceu, né? Quando o filho desobedece o pai e a mãe, a gente faz o quê? Põe de castigo, não é? Então, você falou mesmo? Posso confiar em você? Você falou aí para o maior número de pessoas, disse: ó, não há nada que o nosso Deus não possa fazer. Ele pode todas as coisas. Você crê nisso de coração? Amém? Glória a Deus. Querido, nós tivemos uma manhã aqui muito especial. Tivemos conosco aqui o pastor Nivaldo Góes, e ele tem sido assim um parceiro nosso, um mentor, né? Principalmente nessa área de missões. Ele é uma das maiores, o pessoal não sabe, mas o pastor Nivaldo, ele é uma das maiores autoridades do Brasil em missiologia. Você sabia disso? Sabia disso aí? É um dos homens mais reconhecidos. Qualquer lugar que eu vou, né, que eu converso, que daí eu falo: não, quem ajuda a gente lá, quem mentoreia a gente, pastor Nivaldo Góes. O pessoal: o pastor Nivaldo, ele é uma sumidade. Ele, aquele jeito simples dele, né, quando eu falo, ele fica, né, todo ali envergonhado. Não é nada, o homem é um gigante. Ele é um gigante, tem sido uma bênção para nós aqui. Tem nos ajudado muito, não é? Na visão missionária, né? A nossa igreja aí tem nos apoiado, tem sido uma bênção. E ele ministrou hoje cedo, mas ele tem alguns gargalos, né? Por exemplo, vocês notaram que a voz dele é uma voz assim, ela tem dificuldade. É um milagre ele falar. É um milagre, ele está falando, né? Então assim, ele não dá conta de pregar de manhã e pregar à noite. Se ele pregou de manhã, ele já saiu daqui sem voz, né? Eu já sabia disso, então eu falei: não, então eu prego à noite. Mas meu Deus do céu, vou falar sobre a obra missionária. Querido, pega o Santo Livro aí agora, pega o Santo Livro. Eu vou lembrar você de uma verdade que, quem sabe, a maioria de vocês já conhece. A maioria de vocês já leram esse texto, ou já ouviram ele em algum momento, né? Está lá no livro do Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 28, né? Você já está até sabendo o que eu vou falar na hora que eu ler, né? Evangelho de Mateus, capítulo 28, né? Você já está meio que já manjando aí, ele vai falar. Pega aí os últimos versos, a partir do versículo de número 19, Evangelho segundo Mateus, o primeiro livro do Evangelho, né? É o primeiro dos 4 livros do Evangelho, capítulo de número 28, o último capítulo. Essas são as últimas palavras de Jesus, não é? Nós vamos ler a partir do verso de número 19, amém? Você encontrou aí, está aí com o Santo Livro, né? Vamos ler o verso 18, o 18, 19, e a gente lê o 20, amém, povo de Deus? Antes da gente ler o texto sagrado, eu queria que você declarasse comigo assim, diga assim: a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Diga: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. Por isso eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E sobre a tua palavra, nessa noite, eu vou lançar as minhas redes. Amém, povo de Deus? Glória a Deus. Diz o texto sagrado na versão da tradução da minha Bíblia, capítulo de número 28, verso 18 até o verso 20, né? Eu estou usando aqui a nova versão internacional, se eu conseguir enxergar essas letras aqui, vou ler aqui. Olha lá: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade nos céus e na terra foram dadas a mim. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Vão e façam discípulos. Vamos dizer todo mundo junto? Vamos lá? Vão e façam discípulos. Amém, povo de Deus? Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Amém? Louvado seja Deus. Sabe, queridos, esse chamado aqui de Jesus, ele é para todos nós que estamos aqui nessa noite. Pastor, eu vim aqui a primeira vez. Sinta-se incluído, sinta-se chamado. Deus está chamando o seu povo, Deus está chamando a sua igreja para cumprir essa missão. Essa é chamada nas Escrituras da grande comissão. Por que comissão?
O Carlos falou uma coisa, eu nem sei se ele tem noção, né? Quando ele citou isso aí, né? Ele falou assim, Deus, ele tem alegria, Deus tem prazer, Deus gosta de trabalhar conosco, Deus fecha uma parceria conosco. A palavra comissão significa missão, diga comigo, junto, é junto, missão junto, nós trabalhamos em parceria com Deus. Uau, Deus chamou a cada um de nós que estamos aqui, para fazermos essa parceria com Ele, para nós juntos com Ele, fazemos o que mesmo? O que o texto falou para mim e para você aqui nessa noite? Ele falou para a gente sair daqui hoje, e fazermos discípulos. Ah, pastor, mas como que funciona esse negócio? É difícil, né? Dá trabalho, fique tranquilo, fique muito tranquilo, você não vai na sua força, eu não vou na minha força, eu não vou na minha capacidade, na minha eloquência, eu não vou, não é? Jesus, Ele deu para nós aqui uma receita, Ele falou, eu recebi todo o poder, toda a autoridade, nos céus e na terra, eu recebi, e aí Ele falou, agora, eu estou transferindo a vocês, eu estou derramando sobre vocês, eu estou transferindo. O que Jesus está fazendo comigo, com você? Quando a igreja se reúne aqui, quando a gente vem para esse lugar aqui, meu irmão, a gente precisa entender qual é o sentido de nós estarmos aqui. Porque se você levar para o sentido literal, igreja é de dentro para fora. Você sabia disso? A palavra eclésia, a palavra grega de igreja, eclésia, ou eclesia, né? Significa literalmente, é para fora, irmão. Não é aqui dentro. Mas então por que a gente está aqui dentro? Por que a gente se junta aqui? Sim, as escrituras dizem que a gente tem que se juntar. As escrituras dizem que a gente precisa congregar. Lá na carta aos Hebreus, está escrito lá, que a gente não pode deixar de congregar. Ou seja, não deixem de se... Vocês estão comigo aqui, povo de Deus? Não deixem de se reunir. Tem que se ajuntar. Tem algo aqui, irmão. Tem algo aqui, lá no livro de Salmos, capítulo 133, eu acho lindo aquele versículo 3, quando o salmista ele fala assim, olha, é bom que os irmãos vivam unidos, e ele vai falando ali sobre esse milagre, né? Esse milagre que acontece, um derramar da unção, ele fala assim, é o óleo, é como o óleo que escorre sobre a cabeça de Arão, e vai escorrendo sobre a barba, e vai falando, daí no verso 3 ele fala assim, porque ali, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Nesse lugar, nesse ambiente aqui, amados, há uma liberação de Deus. Nesse lugar, é por isso que você está aqui, é por isso que eu estou aqui, é por isso que a igreja de Jesus, ela se junta. É por isso que a gente se reúne. Por quê? Porque nesse lugar, a liberação de vida, a liberação de bênção, há um liberar de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Aqui, meu querido, aqui nós recebemos o poder do alto. O poder do alto, Jesus deixou claro para os discípulos, se você pegar lá, Evangelho segundo Lucas, né, o finalzinho também, esse mesmo chamado que está acontecendo aqui em Mateus 28, ele acontece em Lucas, só que com palavras diferentes, e Jesus fala para os irmãos, né, para os discípulos, fala assim, vocês vão ficar lá na cidade, vocês vão permanecer lá, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. É por isso que a gente se reúne aqui, até que do alto a gente receba esse poder. Você sai daqui renovado, você sai daqui, meu irmão, você sai fortalecido, sim ou não, povo de Deus? Eu saio, a gente chega aqui, irmão, às vezes borocochô, eu vejo uns irmãos, né, eu cumprimento, tem uns abençoados que eu cumprimento, eu falo, Jesus, ajuda ele, Jesus, não verdade, assim um abatimento, né, um desânimo, uma tristeza às vezes, é verdade, porque irmão, no mundo a gente passa por tantas aflições, sim ou não, povo de Deus? Mas sabe, quando você está na presença de Deus, lembra? A Bíblia diz, na presença do Senhor há plenitude e alegria. Na presença do Senhor há alegria completa, plenitude completa, plenitude de alegria. E aí, meu irmão, eu te lembro, sabe o que? A alegria do Senhor é a nossa força. Hoje eu orei com alguém aqui, e o Espírito Santo falou, eu tinha orado aqui em cima, e daí depois eu desci, uma pessoa veio, e aí o Espírito Santo no meu coração testificou na hora, sabe aquela oração que você acabou de fazer ali em cima? É para ela, era para ela. Né? Ela está fraca, sabe por quê? Porque perdeu a alegria do Senhor. Meu irmão, quando a gente não tem a alegria do Senhor,
nós andamos em fraqueza. Agora, quando a gente tem a alegria do Senhor, não quer dizer que você não tem luta, que você não tem problema, que você não tem obstáculo, que você não tem dificuldade. Lógico que você tem, todos nós temos. Mas aí você está fortalecido, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Somos fortalecidos. É por isso que o Senhor fala para nós, tem que se juntar. Aí a gente se junta aqui, igual Jesus falou. E aí o poder do alto vem. O poder do alto vem. E aconteceu isso com os discípulos. Eles estavam reunidos. E o poder veio, mas não foi para eles ficarem ali dentro. Eles ficaram dentro daquela sala. Isso nós vamos falar no mês de maio. Nós vamos trabalhar aqui sobre avivamento no mês de maio, né? Nós vamos ter 10 dias de busca, de oração, de jejum, igual a igreja primitiva. Os discípulos ficaram naquela grande sala, no cenáculo. Não vou te forçar, não vou propor algo assim, né, análogo àquilo. Mas não sei não se a gente não precisava, sabe, irmão? Eles ficaram lá. Eu fico pensando às vezes, eu perguntei já para alguns amigos, você acha que, porque de vez em quando aí brotam uns avivamentos, algumas coisas, aquele de Augsburg aí, que aconteceu. Aí eu fico pensando comigo, assim, mas o pessoal faz culto, diz que ininterrupto, diz que é 5 dias, 6 dias, 10 dias, e sabe, não termina nunca, e o povo lá adorando e louvando. Aí eu tenho aquelas perguntas bobas, que é coisa do Claudinei, né? Minha cabeça, com o TDAH tem dessas coisas. Eu fico pensando assim, será que eles vão para casa tomar banho? Não é? Não é porque, como que faz? E daí, será que eles saem para jantar, para almoçar? Ou eles ficam lá? Eu não sei, porque eu nunca fui num ambiente desse, sabe, onde fica ali tanto tempo. E como que foi lá no cenáculo? Como que foi? A Bíblia diz que eles ficaram esperando 10 dias pelo cumprimento da promessa. Atos capítulo 2 diz que cumprindo-se o dia de Pentecostes, não é? Quando chegou ali, deu 10 dias. Desde a Páscoa, que Jesus havia morrido, ressuscitado, Jesus permaneceu 40 dias, no último dia antes de Jesus subir para o céu, Jesus falou, agora vocês ficam lá na cidade, vocês vão ficar lá esperando, então dá 10 dias, 10 dias eles permaneceram, e eu não sei como que foi, vocês ficaram 24 horas lá naquele cenáculo, era uma grande sala, mas eles ficaram esperando pelo cumprimento da promessa, joia, e de repente, no 10º dia, não é? No dia de Pentecostes aconteceu algo extraordinário, o poder do alto veio, o poder desceu sobre eles, diz que eles foram cheios do Espírito Santo, aleluia, começaram a falar em línguas. Quem fala em línguas aqui? Meu irmão, você não fala ainda, busca, pede, porque é um presente de Jesus para você. Eu não sou merecedor, não, eu também não sou, e eu não paro de falar em línguas, porque é um presente, é um dom, a palavra dom significa presente, peça. Se os pais da terra, que são maus, eles dão coisas boas para os seus filhos, quanto mais, o Pai Celestial, é um presente dele para você, receba pela fé, toma posse disso. Eles receberam aquele poder do alto, irmão, eles foram revestidos, sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Eles ficaram trancados naquela sala lá? Sim ou não? Eles saíram para as ruas, eles saíram, e eles pregaram o Evangelho, anunciaram as boas novas de salvação. Pedrão, irmão, Pedro, aquele mesmo que tinha negado Jesus fazia 53 dias. 53 dias que ele tinha dito, não conheço, nunca vi, não sei quem é, não quero nem saber. Esse mesmo, restaurado e cheio do poder do alto, o que esse homem fez? Ele levantou, ele saiu daquele lugar. Irmão, aquele homem pregou. No poder do Espírito Santo, a Bíblia diz que 3.000 pessoas se converteram. Aleluia, aleluia. 3.000 almas se entregaram para Jesus Cristo. Esse é o sentido, esse é o propósito. É por isso que a gente está aqui. A gente vem, a gente se alimenta da palavra de Deus. Quantos são alimentados pela palavra de Deus? Somos fortalecidos, somos instruídos pelo Senhor. Só que a gente não fica aqui. Aí você sai daqui. Mas a gente sai daqui para quê, pastor? Aqui, ó. A grande, diga comigo, comissão. Vocês estão comigo aqui? É o calor? Está no máximo os ar-condicionado, viu, irmãos? Está assim, está ali no máximo. É que o calor não está fácil, não. Está todo mundo comigo aqui? Amém. Então, eles saem dali para cumprir a grande comissão. Diga comigo, a grande comissão. Olha que palavra bonita, comissão. É a missão junto com Jesus. Você vai debaixo do poder de Jesus. Ele transfere o poder, a autoridade. Por isso que ele começa dizendo ali, todo o poder dos céus e da terra foram dados para mim. Agora você vai debaixo desse poder, amém? E vocês vão fazer discípulos. O meu chamado, seu chamado, olha aqui na minha direção, distraia não, olhe para mim. O chamado de Deus para mim e para você, é para nós fazermos discípulos. Sabe, irmãos, quem foi na célula essa semana? Glória a Deus, olha que bonitinho daqui de cima.
Glória a Deus pela sua vida. Isso mesmo, pega firme, irmão, uma benção. Nós estudamos lá na nossa célula, começamos uma série, né, esse mês de março, né, diferente, né, porque normalmente a mensagem que é pregada aqui no culto domingo, a gente replica ela nas nossas células durante a semana, sim ou não? Para a gente ruminar, né? Nós somos ovelha. Quem é a ovelha de Jesus aqui? Glória a Deus, Ele é o nosso bom pastor, nós somos ovelha. A ovelha é um animal ruminante, vocês sabiam disso, né? Quem sabia disso? Agora você está sabendo, isso não muda muita coisa não, é cultura inútil, mas tá bom, né? Ruminante, então a gente rumina a palavra durante a semana, né? Ruminar no sentido de a gente fica repassando, pensando, a gente estuda lá na célula. E nesse mês de março, como a gente está tendo um mês missionário, a gente não está reproduzindo a palavra que os pastores pregam aqui. Por exemplo, domingo passado, quem pregou aqui foi o pastor Arnaldo, não é? Embora foi até interessante que algumas coisas que ele falou, elas meio que se encontraram com a mensagem que foi passada para a célula. Nós falamos sobre discipulado. Nós usamos quem como referência para a gente falar do discipulado? Vocês foram na célula? Nós usamos quem para falar? Elias, o grande profeta Elias. O realinhamento que Deus fez com Elias. Vocês lembram disso? Né? Elias, um homem do poder. Era um dunamis de Deus. Dunamis, a palavra dunamis, que significa poder. Ele era um dunamis. Imagina, irmão, o homem orava e caía fogo do céu. O homem foi o primeiro, você pode ver que eu sempre faço menção a esse negócio, porque pensa num trem que mexe comigo. Foi o primeiro, pioneiro a ressuscitar alguém na história da humanidade. Você sabia disso? O primeiro, pioneiro a orar e ressuscitar alguém dos mortos. O filho da viúva de Serepta lá, né? Aquela senhora lá, ele foi para a casa dela, toda aquela história lá, ele ressuscitou o filho da mulher. Ele foi o pioneiro. Que coisa extraordinária. O homem fez uma oração, o céu se fendeu, caiu fogo do céu. O Ivanildo pregou para nós aqui, né, sobre esse tema, falando sobre restaurando os altares. Olha que coisa extraordinária. Um homem usado por Deus. Só que, irmão, deixa eu te contar uma coisa aqui. Os sinais, irmãos, eles não são um fim em si mesmo. Você leu isso lá no material da célula, estava lá, ó. Os sinais, eles não têm um fim em si mesmo. Os sinais, eles são um meio. Eles são o meio que Deus usa para atingir uma finalidade. Tudo que Deus fazia ali, usando Elias, com aquele poder, com aquela autoridade, com aquela unção, irmão, aquilo ali tinha um objetivo. Só que Elias, e esse é o perigo, e eu acho que a gente precisa assim, se alinhar, para a gente não se perder no propósito. Eu já vi muita gente se perder no propósito, muita gente usada por Deus, gente sincera. Vou mostrar para vocês na Bíblia aqui, um caso sério, um caso gravíssimo de que isso aconteceu. É muito triste, essa história ela é muito triste, sabe, a gente precisa se alinhar. Foi o que aconteceu com Elias. Elias, ele estava vivendo, sabe, aquele avivamento, aquela coisa extraordinária, que ele parece que se perdeu do propósito. E aí, o que teve que acontecer com Elias, você lembra? Quem lembra? Jezabel lá, deu aqueles gritos estridentes dela, né? Aquela voz aguda, Elias, eu vou te matar, porque você... Não, aquilo entrou no cérebro dele, de uma tal maneira que a Bíblia fala, sabe o que Elias fez? Você sabe o que Elias fez? Vocês leram capítulo 17, 18, 19 de 1 Reis, né, irmãos? Vocês leram? Se você não leu, você vai ler, por favor, lê lá, está toda a história ali, capítulo 17, capítulo 18 e capítulo 19 de 1 Reis. Amém, povo de Deus? Vamos fazer um tratinho aqui? Vamos fazer um tratinho, povo de Deus? Então, o que você vai ler? Diga comigo, capítulo 17, não, repete, capítulo 17, capítulo 18 e capítulo 19 de 1 Reis. A história está toda lá, irmão, a Bíblia fala que quando aquela mulher endemoniada, Jezabel, ela era um principado, ela simbolizava um principado dos piores, continua atuando até hoje, um dos mais difíceis de vencer, o principado de Jezabel. Não é uma pessoa, é um principado. Eu não vou falar sobre isso, sobre esse assunto, mas tem material farto aí que você pode estudar, consultar, você vai ver, a coisa é séria. Era um principado, um confronto de principado, não é? E aí, irmão, quando aquela mulher deu aqueles gritos lá e disse, eu vou te matar, faça-me os deuses pior, se eu não fizer com você amanhã o que você fez com os profetas que você matou, os profetas de Baal, os 400 profetas de Baal e os 450 profetas de Azera. E aí, irmão, escuta, né? Elias fugiu desesperado. A Bíblia diz que ele entrou numa crise, olha isso, numa crise, foi lá para o deserto.
Os desertos, irmãos, muitas vezes, olha na minha direção aqui, isso não é o tema da mensagem, não, isso é o que nós falamos semana passada, é para chegar lá, mas eu sei que o Espírito Santo está falando com alguém aqui. Os desertos, muitas vezes, eles são instrumentos de Deus, para nos realinhar com o propósito, viu? Quando a gente passa por uns perrengues assim, essa situação que você fala, meu Deus do céu, estou lascado, não tenho o que fazer, estou perdido, estou mais perdido do que cachorro, como que é aquela frase? Cachorro no... Oi? Cachorro sem dono? Como que é? Cachorro que caiu do caminhão da mudança, né? Estou no mato sem cachorro, era essa que eu queria falar. Né? No mato sem cachorro, ou seja, não tem nenhum um cachorro para me ajudar aqui, estou perdido, sabe, irmãos, me parece que muitas vezes, presta atenção nisso, muitas vezes Deus usa essas circunstâncias para nos trazer de volta para o propósito. Quem sabe esse momento que você está vivendo, esse deserto que você está vivendo aí, eu já preguei sobre isso aqui, então não vou repetir, mas o deserto não é o teu destino final, deserto não é tua sepultura, irmão, você não vai ser enterrado no deserto, Deus o livre, amém? Amém, povo de Deus? Lembra o povo lá gritando para Moisés, Moisés, meu Deus do céu, não lembra? Por acaso não havia sepulcro lá no Egito, você nos trouxe para esse lugar, para esse deserto aqui, para a gente morrer, né, para ser enterrado aqui, não, deserto não é sepultura de filho e filha de Deus, deserto é um lugar de passagem, já preguei isso aqui e vou repetir, você tem fé, meu irmão? Você crê nas palavras, nas promessas do Senhor? Você crê ou não crê? Então, levanta a sua mão e diga comigo assim, diga o deserto. Não, você fica esse desânimo, eu vou parar de pregar, estou falando sério, mas vou dar mais 10 minutos para você, se você não der uma arribada aí, eu dou um finish aqui e vamos embora para casa. Abre a sua boca aí, levanta a sua mão e fala assim, o deserto não é o meu destino final. Diga, o deserto é um lugar onde muitas vezes Deus me leva para me realinhar com o seu propósito. Dá um brado de júbilo, aplaude o Senhor aí para dar uma animada. Aleluia. Deus quer te realinhar com o propósito. Deus quer, irmão. Não importa o deserto que você está passando. Elias passou por um desertão, pediu a morte. Pensa, um profeta do quilate de Elias, um profeta do quilate dele. Eu estou falando de um homem que fazia cair fogo do céu. Eu estou falando, é um homem dunamis. Chegou ao ponto de dizer assim, não quero mais viver. Só que Deus teve toda a paciência com ele. Deus tem paciência com você, meu filho, ainda bem. Deus tem paciência com você, meu filho, ainda bem, né? As misericórdias do Senhor são a razão, são a causa, são o motivo de nós não sermos destruídos. Aleluia! E ela se renova todo dia que você acorda, Deus renova a misericórdia dele na sua vida, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, Deus teve misericórdia de Elias, toda a paciência com Elias, resgatou, levantou ele, e Deus mostrou para ele qual que era o propósito. Deus falou assim, esse é o propósito, Elias. Deus fez isso. A Bíblia fala que o Senhor chamou ele para um lugar de intimidade, levou ele lá para o monte, lá para Horebe, e aí ele foi lá no Horebe, né? Deus fortaleceu ele, aquele momento ali de crise, aí Deus deu uma comida para ele. É isso que Deus está fazendo com você e comigo aqui nessa noite, amém? Está nos fortalecendo, lá na célula, Deus está te renovando, está te fortalecendo, está alimentando você, e com a força daquela comida, diz que é uma coisa extraordinária, eu acredito que está na Bíblia, diz que ele correu 40 dias, ele caminhou 40 dias e 40 noites, chegou lá no Horebe, e lá no Horebe, Deus se manifestou a Elias. Lá Deus deu uns 180 na cabeça dele, é outra pregação, não posso, porque senão daí não dá para eu falar tudo que eu tenho que falar, mas Deus deu uns 180, porque Elias era um homem do power, era um homem do fogo, era um homem de manifestações poderosas, e aí diz a Bíblia que houve um terremoto, só que Deus não estava no terremoto, veio um fogaréu, e Deus não estava no fogaréu, e aí de repente veio uma brisa suave. Uai, mas o homem era o homem do fogo, o homem era o homem do terremoto, não é? E agora diz a Bíblia que Deus apareceu em meio a uma brisa suave que envolveu ele, e Deus falou, Elias, deixa eu te falar, Elias, o propósito é, faça um discípulo. Você já leu? Você já leu isso? Está lá, irmão, examina depois. Faça um discípulo, Elias. Você está querendo morrer, você nem fez um sucessor, você nem levantou alguém, você nem derramou sobre alguém essa unção que eu coloquei sobre a tua vida. Que desperdício, que desperdício. Irmão, deixa eu te contar uma coisa, está acontecendo um desperdício aqui sem tamanho, sem tamanho. Jesus não chamou você para ser estação terminal,
Jesus não escolheu você, a mim, a nós, para que nós sejamos estações terminais. Pelo contrário, nós temos que ser canais de Deus. Deus quer que você seja um canal, por onde Ele possa fluir através de você. Deus quer tocar pessoas, Deus quer alcançar vidas, Deus quer levantar pessoas através da sua vida. Só que tem gente que não entendeu ainda, tem gente que está perdido. Elias estava perdido nesse propósito, e aí Deus realinhou Elias. Amém, povo de Deus? Deus falou assim: Elias, você tem que ungir um sucessor, você tem que derramar dessa unção sobre um discípulo. Vai, tem um rapazinho, que eu vi ele, porque Deus vê as pessoas, eu posso não ver, você pode não ver, mas Deus está vendo elas. Tem um rapazinho, um Eliseu, um tal de Eliseu, vai lá e unge ele como profeta no seu lugar. Aleluia, glória a Deus. Irmão, que coisa extraordinária. Ele foi lá, eu estou resumindo toda a história, chamou o garoto, não é? E aí trouxe o menino para andar junto com ele. Foi uma jornada, irmão, não é da noite para o dia não. Essa geração aí fast food, essa geração, né, micro-ondas, essa geração Nissim hoje, que acha que as coisas funcionam assim, sabe? 3 minutos, se não ficar pronto 3 minutos, meu Deus do céu, é um desespero. Não funciona assim. Discipulado é vida na vida, irmão. Amém? Diga comigo, discipulado é vida na vida. É caminhar junto, irmão. É comer um saco de sal, acabei de falar, né, Tiago? Vamos comer 1 quilo de sal, demora para a gente conseguir comer só, apesar que se for o Biazon que está cozinhando, irmão, Deus o livre. Deus o livre. Irmão, a maçonaria é a melhor célula da central. Aleluia, glória a Deus. Mas, irmão, esse homem tem uma mão pesada para o sal. O homem, assim, ele não economiza no sal. Eu acho que ele está com pressa, porque eu falei assim: não, a gente tem que comer 1 quilo de sal. Ele está apressando para ver se a gente come 1 quilo de sal em 3 meses, né? Para tá pronto. Não está pronto, pelo amor de Deus. 3 meses não, irmão, até faz mal, né? Dá hipertensão, né? A gente tem que comer 1 quilo de sal. 1 quilo de sal junto, caminhar junto. Tem que haver uma troca, tem que haver. Foi o que Elias fez. Elias foi duro na queda, viu, irmãos? Foi muito duro na queda. Chegava para o garoto e falava assim: você fica aí, eu vou adiante de você. E o garoto era assim, agarrado mesmo. Ele não abriu mão daquilo que Deus tinha para a vida dele. Deixa eu te falar uma coisa, pelo Espírito de Deus. Você é daqueles que desiste facilmente, irmão? Na primeira situação contrária, primeira dificuldade, primeiro conflito, porque tem conflito, tem dificuldade, você já recua, já abre mão, já faz corpo mole, vai perder a herança, vai perder o que Deus quer derramar sobre a sua vida. Por quê? Porque fez corpo mole, abriu mão. Lê lá, Hebreus capítulo 9, lá no finalzinho, acho que é o 32 ou é o 35, fala assim, que nós não somos daqueles que retrocedem. Você não pode ser daqueles que retrocedem, amém? Amém, povo de Deus? Mas nós somos daqueles que perseveram, aleluia. Tem que ser perseverante, irmão. Tem que ser alguém que prossegue. Elias falava: fica aí. Ele falava: não. Olha isso. Não fico. Eu vou com você. Elias, olha, que ousado. Vem então. E a próxima vez, de novo, fica aí. Ele falava: não, eu vou com você. Eu vou com você. E foi uma, foi 2. Isso é uma outra pregação maravilhosa, tá, irmão? Porque tem um significado. Cada lugar que Elias falava: fica aí, era um teste. Você é testado, eu sou testado, mas eu não posso entrar nesse contexto agora, porque eu estou pregando outra coisa, mas é demais, tá? Demais. Então Elias testando, provando ele, e ele ficou firme. Deus está te dizendo aqui nessa noite: fique firme, fique firme. Eliseu ficou firme, e aí, irmão, no teste final, o grande finale, né? Elias estava para ser tomado, o assunto era só esse. Diz que todo mundo só comentava isso, lá na escola dos profetas, o pessoal só comentava isso. Você está sabendo, né? O pessoal encontrou Eliseu e falou assim: você está sabendo que o teu Senhor será tomado de você, né? Porque esse era o assunto, irmão, esse era o assunto. Elias ia ser levado, como a gente diz, arrebatado. Ele foi arrebatado. Esse homem, irmão, ele era um dunamis. O homem subiu vivo para o céu, vivo para o céu. Olha que coisa extraordinária, olha lá. E aí, quando Elias estava para ser tomado de Eliseu, Elias fala para ele assim: ô filho, o que você quer? Pode me pedir, que eu vou ministrar, eu vou liberar sobre a tua vida. E ele foi muito ousado. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite:
nós precisamos ser ousados. Quem quer ser ousado por Deus aqui? Então, meu irmão, você vai ter que ser mais ousado. A Bíblia diz que Deus não deu um espírito para mim, para você, para nós, de covardia, de medo. Deus nos deu um espírito de ousadia. Você tem que ser ousado. Deus nos usa à medida que nós somos ousados. Tem gente aqui que está perdendo a oportunidade de ser usado por Deus com poder, com autoridade, por falta de ousadia. Por falta de ousadia. Eliseu foi ousado. Eliseu falou assim: eu quero porção dobrada do teu espírito. Uau! Você sabe o que quer dizer isso, irmão? Elias olhou para ele e falou assim: nó, que coisa difícil, hein, cara? Você sabe o que você está pedindo para mim? Eu sou o grandão. Eu sou o Dunamis. Eu sou o homem que ressuscita morto. Eu sou o homem que oro e cai fogo do céu. Você tem noção do que você está me pedindo? Elias chega a dizer para ele: dura coisa você me pediu. Dura coisa. Mas Elias era um homem de Deus. Aleluia. Elias era um homem sensível ao Espírito Santo. E Elias fala para ele o seguinte: ó, embora é duro, muito difícil, duro o que você pediu, mas eu vou te falar uma coisa: se você me vir ser tomado de você, se os seus olhos virem eu sendo levado, você vai receber porção dobrada. E foi o que aconteceu. A Bíblia diz, meu irmão, que quando Elias estava subindo num redemoinho, quem não sabia, só lembrando, tá? Elias, esse negócio de carruagem de fogo, né, não tem. Mas Elias não foi numa carruagem de fogo? Não. Lê lá que não tem carruagem de fogo. Então um monte de gente com olho desse tamanho para mim aqui. Mas só para explicar, é meio cultura inútil, eu falo umas coisas aqui, não vai mudar nada. A ordem dos tratores não altera o viaduto. Mas não tem esse negócio, né? Ele falava carros de fogo e seus cavaleiros. Era um hábito que eles tinham. Essa expressão, era uma expressão que eles usavam, não é? Mas assim, ele subiu num redemoinho, diz a Bíblia. E aí, irmão, Eliseu viu. E quando Eliseu viu Elias sendo tomado, a Bíblia diz que aquela capa que simbolizava a autoridade, aquela capa que simbolizava a unção, ela caiu sobre Eliseu. Aleluia. Que nessa noite caia uma capa sobre nós nesse lugar. E eu vou te dizer uma coisa: é uma capa muito maior. É uma capa muito mais poderosa. É um revestimento muito maior, irmão, muito maior do que Elias. Muito maior. Porque Jesus falou: todo o poder nos céus e na terra foram dados a Ele. E Ele diz que no nome dEle, eu e você, vamos fazer discípulos em nome de Jesus. Saia daqui, Ele diz, e faça discípulos em meu nome. É no nome, é na autoridade, é no poder do nome de Jesus. Sabe, irmãos, eu sou assim, apaixonado pelo texto do Evangelho segundo João, capítulo 15, verso 16, quando o próprio Jesus, ele diz essas palavras, diz assim: não foi você que me escolheu, Tiago, não foi? Não foi você que me escolheu, não foi você que me escolheu, Ivanildo, de jeito nenhum, senão você não ia dar conta, ia desistir na primeira. Ele diz: fui eu que escolhi você. Aleluia. Pera, porque isso é parte da história. Parte da história. Se fosse só isso, seria maravilhoso, sim ou não? Sim ou não? Se fosse só isso, estava bom demais. Mas não é só isso. Ele falou assim: fui eu que te escolhi. Você é meu, cara. Você é escolhido meu. Amém? Eu que te escolhi. E ele diz: deixa eu te contar uma coisa. Eu te escolhi com um propósito. Eu escolhi você para que você vá. Para que você vá em meu nome. É no nome de Jesus. E que você possa dar muitos frutos. Eu te nomeei, ele fala. Nomear quer dizer assim, é no meu nome. É você chegar assim, peitinho de pombo, e a pessoa fala assim: com que autoridade você está falando isso aí? Com que autoridade você faz isso? Aí você dá aquele sorrisinho maroto de canto de boca e fala assim: eu estou aqui em nome de Jesus. Foi Ele que me mandou. É Ele que me autorizou. É no nome de Jesus. Você foi escolhido por Ele. Eliseu recebeu de verdade, irmão, porção dobrada. Não sei se você sabe, Elias fez 7 grandes milagres. 7 manifestações prodigiosas, coisas extraordinárias. Depois você lê lá, por isso que eu falei que você tem que ler o que mesmo? Capítulo 17, 18, 19 de 1 Reis. Tá ali a história.
Está ali o resumo, né? Toda a suma da história do grande profeta Elias. Você vai ler. Então, Elias havia realizado assim coisas extraordinárias. Coisas que difícil da gente até entender, a gente crê porque Deus é poderoso mesmo. O Senhor pode fazer, não é verdade? E aí de repente, Eliseu recebeu porção dobrada. Sabe, irmãos, quando você vai estudar, isso daí vai estar lá no livro de 2 Reis, já não vai estar no de 1 Reis. No livro de 2 Reis aparece então o ministério de Eliseu. Eliseu surge com esse ministério, e é um ministério prodigioso, é um ministério poderoso, de fato, porção dobrada. Você acredita que dos 7 milagres, manifestações prodigiosas, coisas extraordinárias que Elias fez, Eliseu, ele fez 14, literalmente o dobro. E eu quero contar para encerrar a última delas, porque eu vou explicar para vocês. Você vai pegar aí agora, pegue comigo, o 2º livro de Reis, capítulo de número 13. Eu vou ler com vocês 2 versículos, versículo 20 e versículo 21. Livro de 2 Reis, conta a história. Depois você vai ler também o 2 Reis. Quero que você leia ali o capítulo 4, capítulo 5. Vocês vão ver os milagres que Deus operou através da vida de Eliseu. É uma coisa extraordinária, irmão. É uma coisa assim. Quem lembra do Naamã lá, o leproso? Quem que lembra? Já deve ter ouvido a história. O cara leproso que ele fala, vai tomar banho, meu filho, você está sujo, você precisa tomar um banho 7 vezes ainda, 7 mergulhos. E o homem foi curado. Coisa extraordinária. Está lá, não é? Coisa extraordinária. Ressuscitou. Ele também ressuscitou o filho lá da viúva não, perdão, já lembro, já vem, peraí, né? Ele ressuscitou o filho da sunamita, né? Ele ressuscitou o filho da mulher. Olha que coisa extraordinária. Elias tinha ressuscitado o filho da viúva de Serepta, lá de Sidom, né? E ele ressuscitou o filho da sunamita. Só que a promessa é o quê? Porção dobrada. Ele tinha que ressuscitar 2, não é? 2. Mas no ministério dele, durante a sua vida, seu ministério, ele ressuscitou um. Mas então não se cumpriu? Não, vamos ler o capítulo de número 13, verso de número 20, verso de número 21, de 2 Reis. Olha que interessante aqui. Vocês acharam aí, irmãos? Está aí na tela aí? Por que não está aparecendo o retorno da tela para mim? Só tá o pastor Nival está aparecendo, ele não enxergava. Eu enxergo ali, ó. Agora apareceu para mim ali, ó. Eu vou ler lá com vocês, porque aqui eu estou na nova Almeida atualizada, né? Aqui, ali é NVI, olha lá. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Né? Acabou a vida dele, né? Também uma história assim, muito interessante ali, o final da vida dele, todo o processo ali, uma coisa muito interessante, você vai ler também, tá? Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, as tropas dos moabitas costumavam entrar no país, entrar ali na região de Israel, né? Entrar no país a cada primavera. Quando estava na primavera, lá vinha os moabitas, que eram inimigos do povo de Deus. Olha lá. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Você viu a tropa que entrava sempre na primavera? Eles viram. Sabe o que eles fizeram? Eles estavam ali para fazer o que mesmo? Vocês estão comigo, né, povo de Deus? Então tá, o que eles estavam ali para fazer? Para enterrar o cara, para sepultar o cara. Só que quando eles estavam indo sepultar o cara, o que aconteceu? Eles viram o inimigo, os moabitas, que estavam entrando lá. Olha o que eles fizeram. Quando eles viram, né, de repente, uma dessas tropas, eles pegaram o corpo, olha lá, ó, então jogaram o corpo do homem no túmulo de... Jogaram o corpo do homem no túmulo de... O homem estava morto. Ele estava indo sepultar o homem, sim ou não? E eles pegaram, porque com medo, eles jogaram o cara lá, só que coincidentemente, o túmulo era de quem? Eliseu. Quem que é Eliseu? É o homem que recebeu porção dobrada do espírito de Elias. Olha lá. Jogaram o homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Meu Deus. Isso é loucura, irmãos. Sim ou não? Sabe por que eu acredito? Porque é a palavra de Deus. Eu acredito porque havia uma promessa de Deus.
sobre Eliseu. Havia uma promessa de Deus. Deus falou que se, através do profeta Elias, se ele visse Elias sendo tomado, Elias subindo aos céus, ele receberia porção dobrada. Então, se Elias ressuscitou um, a porção dobrada, o dobro, é ressuscitar dois. Sabe, irmão, deixa eu contar uma coisa, eu vou encerrar essa mensagem te contando algo. Quando eu li isso aqui, há muito tempo, eu era muito menino quando eu comecei na fé, eu conversava com o Tiago agora há pouco, eu me sinto, já falei isso várias vezes aqui, eu me sinto velho demais para ser novo, e eu me sinto novo demais para ser velho. Verdade. Eu estou assim, sabe, a minha quilometragem está alta, eu acho que eu estou precisando, sabe, a vida acabou judiando, né, irmão? Rodei muito com pneu murcho, né, estrada ruim, então judiou da carcaça. Então assim, irmãos, de verdade, às vezes eu me sinto assim meio cansado, é muito tempo, é muita coisa, passei por muita coisa, e muito do que eu aprendi, olhe na minha direção aqui, eu quero falar assim, eu quero falar de coração para coração, eu quero abrir meu coração para você, sabe, irmãos, a grande maioria das coisas que eu aprendi foi por meio de sofrimento, foi por meio de erro. Eu era muito cabeça dura, e eu me achava assim, o suprassumo, né? Eu sempre fui um homem de muita oração, mas muita oração, viu? Não é pouca, é muita oração. O que é muita oração? Muita oração, irmão, é muitas vezes se trancar num quarto, você ficar 4, 5, 6 horas lá, orando, clamando, você perde noção do tempo, você perde noção de tudo. Eu sempre fui um homem de muito estudo, mas muito, não é pouco, é muito. Mas o que é muito estudo? Irmão, houve períodos na minha vida, se eu não lesse 200 páginas por dia, eu me cobrava, eu falava assim, meu Deus do céu, então eu mergulhava, eu comia esses livros, e Bíblia, irmão do céu, eu assim mergulhei na palavra de Deus, desde muito cedo. Então, eu de uma certa maneira, eu fiquei assim meio me achando, sabe? Eu achava que eu sabia mais do que todo mundo, às vezes eu via alguém pregando, eu ficava só vendo os defeitos, falei, errou aqui, errou lá, né? Ixi, está errado isso aí, está errado, eu errei demais, e eu aprendi por meio de erro, aprendi por meio de sofrimento. Estou abrindo o coração para você, estou sendo muito sincero com você, não é? E um erro que eu cometi foi, quando eu lia esse texto, eu olhava para ele e eu já me lembrava até das palavras de Jesus. Você deve se lembrar lá no Evangelho segundo João, né? Evangelho de João, capítulo 14, se não me engano, eu não lembro o verso, mas já eu acho aqui, mostro para você. Mas Jesus falou assim, você acredita em mim? Quem é que acredita em Jesus? Então, Jesus falou, se você acreditar em mim, você vai fazer as obras que eu fiz, e você vai fazer obras maiores. E eu falava assim, uau, eu acredito. Jesus ressuscitou um morto de 4 dias, então eu acredito que eu vou ressuscitar um morto de 8 dias. Acredito, verdade, irmão. Verdade, até fiz algumas sandices aí, isso deixa para outra hora que eu conto para vocês, senão vocês vão sair daqui escandalizados. Eu já orei para o morto, já fiz de tudo que vocês imaginarem, assim, eu não tinha muito juízo não, né? E continuo crendo, não é? Mas assim, irmão, eu acreditava demais, e quando eu lia um texto como esse aqui, de 2 Reis, capítulo 13, onde Eliseu, depois de morto, ressuscitou um morto, eu falava, é isso que eu quero para a minha vida, é essa unção que eu quero, é esse nível de milagre que eu quero. Mas sabe, eu vou dar um nó na sua cabeça aqui agora. Você sabia que isso aqui é a tragédia de Eliseu? Você tem noção que isso aqui é a derrota de Eliseu? Alguém sabia disso aqui? Eu já conversei com alguns, eu já falei sobre isso com alguns, eu já ministrei alguns a partir dessa palavra, mas de maneira mais íntima. Hoje eu estou ministrando a igreja. Você sabia que esse milagre aqui, irmão, isso aqui é o fracasso do profeta Eliseu? Quem tem noção disso aqui? Você tem noção? Por que você acha que é o fracasso? Ele não fez a sucessão. Ele levou a unção que Deus colocou sobre a vida dele, uma coisa extraordinária, para a sepultura. Ele levou para o túmulo, morreu com ele, ele não transferiu, ele não derramou sobre ninguém. Na verdade ele tinha um discípulo, eu não tenho tempo, irmão, porque eu preciso encerrar, mas ele sofreu um trauma, uma decepção. A gente passa por traumas e decepções, eu mesmo passei por um, irmão, que se eu fosse olhar para aquilo que eu vivi, eu nunca mais confiava em ninguém. Estou falando para você assim, rasgando meu coração, eu nunca mais acreditava em ninguém.
Nunca mais. Já fui traído, eu também errei, né? Mas eu já passei por tanta coisa. Mas eu sofri uma situação assim, uma coisa que assim, era para eu nunca mais. Mas, irmão, de jeito nenhum. Eu não deixo de acreditar. Eu não deixo de acreditar. Ainda que eu tenha que me esmurrar. Como o apóstolo Paulo falou, eu esmurro meu próprio corpo. Eu vou esmurrar, mas eu vou continuar firme no propósito, naquilo que Deus me chamou. E sabe para que Deus me chamou? Para fazer discípulo. Discípulo trai, decepciona, né? Não firma, não é? Se entrega aí, às vezes por qualquer bobeira, tá, joia, mas eu vou continuar crendo. Infelizmente, Eliseu, lá no caso de Naamã, capítulo 5, depois você lê, tá? Não tenho tempo, eu tenho que encerrar. Capítulo 5 de 2 Reis, ele sofreu uma decepção com o discípulo, ele investiu tanto no cara, e o cara assim pisou na bola, se perdeu, sabe, se corrompeu, e aí ele fez o seguinte, ele fez algo que Deus nunca tinha chamado ele para fazer, em vez dele abençoar, ele amaldiçoou o discípulo dele, e ele nunca mais teve um discípulo, ele se fechou tanto, aquele trauma foi tão forte, por isso que a gente precisa tomar cuidado com os traumas, sabe, irmão? Precisa tomar cuidado, né? Quando eu passei por uma situação, que na hora que veio, Deus é testemunha, eu desci do prédio, eu vim aqui, eu chorava aqui na frente, chorava, falava assim, Senhor, eu perdoo, mas eu estava com vontade de matar, eu estava com vontade assim, de verdade, de assassinar, mas eu falava assim, eu perdoo, porque nada vai me impedir de cumprir o propósito de Deus, nada vai me travar, nada vai. Eliseu travou. Eliseu, irmão, ele pegou aquilo que Deus tinha dado para ele e ele levou para a sepultura. Ele levou. E aí a gente lê um texto como esse, uau! O morto caiu na sepultura e ressuscitou. É a coisa mais extraordinária. Não. Essa foi a grande derrota. Porque ele levou a unção de Deus para dentro da sepultura. É muitas vezes o que o diabo quer fazer comigo, com você. A gente pegar aquilo que Deus nos deu, às vezes não é um trauma. Tem gente, irmão, que tem dificuldade em compartilhar. Tem gente que tem dificuldade, sabe? De abençoar, de transferir, né? Tem gente que é assim, ele se acha assim o suprassumo. Não, o quê? Ó, Elias, por mais que ele falou assim, eu sou grandão, eu sou mesmo. Mas aí ele falou assim, mas se você me vir partir, você vai receber a porção dobrada. Aí eu fico imaginando, irmãos, imagina só, se Eliseu transferisse aquela unção, aquela autoridade que havia sobre ele, e dissesse assim, Deus vai derramar o dobro sobre você. O que ia acontecer? Agora imagina, se ele faz um discípulo, e esse discípulo caminha na unção dobrada de Eliseu, Eliseu já era a porção dobrada de Elias, irmão, não dá nem para imaginar. Mas eu vou te contar uma coisa, Jesus disse para mim e para você, Jesus disse, eu estou derramando do meu Espírito sobre você, eu estou transferindo a você a minha autoridade, essa autoridade que eu tenho, e é toda, não é alguma autoridade, não é uma autoridade limitada. A autoridade de Jesus é limitada, irmão, sim ou não? Sim ou não, igreja? Não, ele disse toda a autoridade, todo o poder, agora vocês vão, faça discípulo. Sabe quando eu e você obedecemos a ordem de Jesus, irmão, de fazer discípulos, algo extraordinário acontece, há uma liberação de Deus, há uma multiplicação, porção dobrada, não retém aquilo que Deus colocou sobre você, não retém aquilo que Jesus, Ele confiou a você, é uma pena, irmão, a igreja se perdeu no propósito, sabe, eu posso abrir o coração para vocês, vocês têm paciência comigo e vocês vão colocar amor nas minhas palavras? Sim ou não? Irmão, eu achava que eu ia pregar em estádio, e eu acho até que eu tenho assim, tá, irmão? Eu acho que eu tenho condições, eu teria performance para isso, eu pensava assim comigo, eu falava assim, quantas vezes eu orei lá no estádio Lee Davis,
De verdade. Por isso que eu pedi para você colocar a mão nas minhas palavras. A pessoa vai dizer assim, ô minha biruta, eu sou meio doido mesmo. Mas eu orei lá. Falei assim, vou pregar. E eu vi, irmão, a multidão assim, ó. Eu via, sabe? Eu projetava, né? Uma multidão, e eu pregando, e gente entregando a vida para Jesus. Eu falei, é isso mesmo, e milagre acontecendo, tudo dentro de mim. Acreditando mesmo. Irmão, esse foi o grande engodo, o grande erro que a maioria dos irmãos que foram chamados por Deus, eles cometeram. Por não entender o verdadeiro propósito de Deus. Sabe, irmãos? Se hoje alguém chegasse para mim e falasse assim, pastor, eu vou alugar para você o Willie Davis durante 15 anos, todo dia, presta atenção, eu quero que você faça a conta, se tiver com a calculadora, eu quero que você faça a conta aí, tá? Todo dia, e eu garanto uma multidão lá, vamos colocar, quanto cabe lá dentro do Willie Davis? Umas 30 mil, 40 mil pessoas lá dentro, cabe? Será que cabe tudo isso aí? O quê? 18 mil, vereador, sabe das coisas. Então, 18 mil pessoas. Dessas 18 mil pessoas, vamos dizer que tem um grupo que não é crente, que não conhece Jesus. E todo dia, presta atenção, durante 15 anos, todo dia, 10 mil pessoas entreguem as suas vidas para Jesus. Você tem noção de quantas pessoas vão ter entregue a vida para Jesus ao final de 15 anos? Alguém está com um calculador aí? 570 mil pessoas, não, 575 mil pessoas, é isso? Deixa eu pegar aqui, eu tenho a conta aqui, eu tinha até pedido para colocar ali, mas ele falou assim, a letra está pequenininha, então daí não tem problema não, eu tenho a conta aqui, olha lá, cadê? Não, eu errei, né? Eu falei que era 1 milhão, 54 milhões, 750 mil pessoas vão ter entregue a sua vida para Jesus. Uau! É gente abessa, irmão? Doido, hein? Imagina que ministério, power, é mais ou menos Eliseu, depois de morto, ressuscitando o morto, não é? Só que Jesus nunca quis que a coisa fosse desse jeito. Não é, irmão. Só que a gente se ilude, porque a gente tem algumas questões internas, algumas coisas que a gente precisa tratar, não é? Você tem, meu irmão, precisa tratar. A gente acha que a gente é melhor do que a gente de fato é, a gente tem um monte de problema, e a gente quer se garantir com essas coisas, sabe? E aí a gente se perde do propósito de Jesus. Jesus nunca mandou a gente fazer isso, a igreja não foi chamada para fazer isso. Pastor, mas Deus, o Billy Graham, irmão, o mundo hoje tem mais de 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões de pessoas, e desses 8 bilhões, irmãos, muito mais da metade, tá? Nunca ouviu falar de Jesus. Então, irmão, a gente ganhando 10 mil pessoas por dia dentro de um estádio lá, não faz nem cócega, na população. Agora deixa eu te contar uma coisa, e é isso que eu quero que você saia daqui nessa noite, irmão, que você saia entendendo o verdadeiro propósito de Jesus. Jesus falou para você fazer o que mesmo? Irmão, você sabia que se a gente obedecesse Jesus, e nesses 15 anos, ao invés de a gente ir para o estádio e ganhar 10 mil pessoas, todo dia, cada um aqui, nós saíssemos, vamos começar com um, não precisa de mais não, se eu saio daqui, e durante 6 meses eu faço um discípulo, 6 meses, preparo esse camarada, treino ele, falo, agora meu filho, terminou os 6 meses, sabe o que você vai fazer? Agora você vai fazer um discípulo e eu vou fazer outro. 6 meses. Você tem noção, irmão, de quanta gente a gente ia ganhar para Jesus nos 15 anos? Vocês acham que a gente ganha mais gente indo para o estádio, ganhando 10 mil pessoas por dia? Ou se cada um fizesse isso, nesses 15 anos, uma pessoa, começando com uma, eu faço um discípulo em 6 meses, ao final dos 6 meses, esse discípulo, junto comigo, nós vamos fazer mais um. E aí então, já são 2 que viraram 4. Alguém já ouviu falar sobre projeção aritmética aqui? Você tem noção de onde nós vamos chegar em 15 anos? De 6 em 6 meses. Eu não estou dizendo para você o 10 mil, ganhando 10 mil por dia. Eu estou falando, em 6 meses faz um discípulo. Depois de 6 meses,
Eu fiz um discípulo. Aí o discípulo faz um de 4, que vira 8. Ah, pastor, isso aí vai demorar demais, não vai dar resultado não. E se eu te contar? Se eu te contar que em 15 anos, sabe quantos discípulos nós faríamos para Jesus? Se nós, nesses 15 anos, cada discípulo de Jesus, cada um, fizesse esse trabalho. Um, em 6 meses, que viram 2. No segundo semestre, os 2 fazem mais 2. Em 15 anos, irmãos, sabe quanta gente a gente ganharia para Jesus? Você tem ideia? Alguém conseguiu fazer essa projeção aritmética aí? Irmão, quanto que a gente ganharia se a gente ganhasse 10 mil por dia durante os 15 anos? 54.750.000. Quem acha uma boa aí? Quem fica com essa conta? Vocês já entenderam, né? Irmão, se uma pessoa fizer isso, e multiplicar isso, nesse mesmo prazo de 15 anos, nós levaríamos 536.870.912 pessoas a Cristo. Eu acho que Jesus tinha razão. Eu acho que o método de Deus, ele é o melhor. É o melhor. Mas a gente insiste, né? A gente insiste. Você, eu sou. Não tem nada a ver com eu. Não tem nada a ver com eu, tem a ver com Ele. É o que está faltando para mim e para você. Nós precisamos, irmãos, fazer discípulos de Jesus. Esse é o seu chamado. Pastor, por que eu venho aqui? É para receber de Deus, ser renovado, ser fortalecido, ser dirigido pelo Espírito Santo. Mas sai daqui, meu irmão. Você tem que sair daqui. E você precisa fazer um discípulo, porque esse é o seu chamado. O Carlos falou uma coisa extraordinária aqui. Foi o último dos 3 pontos. Quando eu e você entendemos que o propósito maior é dar. O propósito maior é transferir. Irmão, ninguém aqui, nenhum de nós vai morrer e vai levar aquilo que Deus nos confiou, aquilo que Deus nos deu para a sepultura. Nós vamos derramar. Eu quero morrer vazio. Eu quero morrer, meu irmão, e falar assim, eu derramei tudo, não fiquei com nem um pouquinho. Não quero levar nada, irmão. Sabe o que eu quero levar desse mundo aqui? As vidas que eu vou levar a Jesus. Os discípulos. E eu vou falar igual Jesus falou. Esse é o meu sonho. Que vocês possam fazer obras muito maiores do que eu. Se eu ganhar 1, que você ganhe 10. Se eu discipular 2, que você discipule 50. Que você faça obras maiores. Quando Jesus falou, vocês vão fazer as obras que eu fiz e vão fazer coisas maiores, a gente fica pensando nos milagres, não é? A gente fica pensando naquelas coisas extraordinárias. Sim, os sinais, eles seguem os que creem, mas os sinais, eles não são um fim em si mesmo. Esse é o grande erro da maioria de nós. Os sinais, irmãos, eles são meios que Deus usa, porque Deus tem um propósito. Sabe qual que é o propósito? Vá e faça discípulos. Esse é o propósito. Fique de pé nessa noite. Se o pessoal do louvor puder vir, vai e faça discípulo, meu filho. Pastor, quem sou eu? Aí eu lembro da pregação do pastor Arnaldo domingo passado. Você só tem 5 pãezinhos e 2 peixinhos? É isso que você tem aí? É isso que você tem? O que é isso, né? Qual foi a frase dos discípulos? O que é isso para essa multidão? Quanta gente tinha lá, irmãos? Quanta gente tinha, vocês lembram? A Bíblia fala que eram 5.000 homens fora mulheres e crianças. Era uma multidão, irmão. Tinha mais de 10.000 pessoas lá. 5 pães e 2 peixinhos. Para Jesus basta. Ele pega e ele multiplica. Se você colocar nas mãos dele aqui nessa noite, querido. Pastor, eu sei tão pouco. Deixa eu te contar uma coisa. Em nome de Jesus você vai sair daqui nessa noite, irmão. Você nunca mais vai falar isso. O pouco que você tem é muito para quem não tem nada. O pouco que você sabe é o suficiente. É o suficiente. O pastor falou aqui para nós. Nós temos bilhões de pessoas no mundo.
olha aqui para mim, bilhões de pessoas no mundo, que eles não sabem João 3,16. Você sabe João 3,16? Porque Deus amou o mundo. Então, meu irmão, você está na frente de bilhões de pessoas. Só que a gente se esconde. A gente fica dando desculpas. Irmão, chega, irmão. Em nome de Jesus, toma uma decisão aqui nessa noite. Fala assim, ó, eu vou sair daqui e eu vou derramar sobre alguém. Eu vou transferir. Eu vou orar por alguém. Pastor Nivaldo foi tão ungido. Que pena, irmão, de verdade, assim, olha, põe a mão nas minhas palavras. Que pena que ele tem tanta dificuldade na questão da voz. Foi difícil, era difícil ouvir, não dá para ouvir direito. Então, que palavra poderosa, que palavra tremenda, irmãos, que ele nos desafiou aqui de manhã. Quem estava aqui de manhã? Tem alguns irmãos que estavam. Irmão, que palavra poderosa, que palavra poderosa. Então, querido, abre teu coração aí agora, não se esconde não fica dando desculpa. Pastor, eu sou magoado, eu não acredito em pessoas, eu ouço isso direto, né? Meu pastor esses dias falando comigo, meu pastor, grandão, não o pastor Inal, o pastor Wagner, falou para mim assim, pastor Claudinei, gente dá muito trabalho. Eu falei, meu pastor falando para mim, gente dá trabalho, você também dá trabalho, mas Jesus não abriu mão de você. Não abra mão das pessoas não desista delas não, derrama sobre elas, transfira, fecha o seu olhinho aí agora, é momento de abrir o coração. Se você precisa ser curado de traumas, de, decepções e frustrações, se alguém fez algo que ofendeu você, igual Eliseu, né? O seu discípulo foi tão infeliz, se corrompeu, poxa, é tão triste quando isso acontece, né? Travou Eliseu, não transferiu a unção. Pede para Jesus curar o seu coraçãozinho aqui nessa noite. Pede para Jesus colocar um óleo, um bálsamo aí que sare o teu coração. Não deixa de acreditar não, por mais duro que seja, por mais decepcionante, abre teu coração aí. Nós vamos cantar essa canção, vamos orar. Você vai sair daqui para fazer discípulos em nome de Jesus.